Oi gente, meu nome é Elias, eu sou professor do cursinho Alicerce, eu tenho 24 anos, faço filosofia na UFPR e história na Universidade Positivo. Hoje a gente vai falar sobre a Grécia Antiga e a democracia ateniense. Então, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente geralmente associa a Esparta ou Atenas. É muito comum em todas as nossas mídias e jogos e tudo que a gente tem como cultura fazer referência a esse período da nossa história. Então, basicamente, esse jogo está mostrando para vocês o auge de Atenas, né? Que é de fato o grande apogeu da democracia no mundo antigo. O que de fato não era um regime comum, né? Só que muito é dito sobre essa democracia, mas pouco é sabido sobre como que foi feito para chegar nesse patamar político, quais são as consequências no nosso mundo atual, né? Então, basicamente, esse jogo está te mostrando como é que é a Grécia nesse período, Atenas, mais precisamente, e esse homem que está discursando, ele se chama Péricles. Só que a grande questão é o que foi feito para a gente chegar nesse apogeu, nessa época de ouro que se encontra Atenas nesse período. Então, a formação dessa região chamada Grécia, atualmente, ela é feita... O período que a gente entende, que a gente vai começar a tratar, se chama pré-homérico, né? Que se estende de 2000 a.C. a 1100 a.C. Por que pré-homérico? Porque a maior parte das fontes desse período são uma poesia, na verdade, né, de Homero, que não havia fontes históricas de fato naquele período. Então a gente data toda essa historiografia a partir de Homero. Então, esse período pré-homérico, os povos que habitavam naquela região ao norte da península, eles se autodominavam Hélade, né? Não era Grécia ainda. E também não era um país consolidado para os termos atuais. A gente sempre tem que ter isso em mente. A gente não pode pensar que a Grécia, ou a Hélade, como eles se denominavam, não era de fato um país, tá? Isso é muito importante. Era diversos povos. Então a diversidade, como mostra quando ele sobe a escada, a diversidade dos povos é muito grande. Por exemplo, não tem um estereótipo, um fenótipo de um grego ou um heleno, né? Mas por que então que eles se denominam como povos helenos? Porque, segundo a mitologia que Heródoto narra pra gente, após um dilúvio que Zeus tinha provocado à humanidade, o deus Prometeu teve um filho chamado Deucalion, e esse teve um filho chamado Heleno, né? E Heleno teve 3 filhos, nos quais são os precursores desses povos, né? Que quais seriam? Os jônios, os eólicos e os aqueus, tá? Então, basicamente, esses povos viviam ao norte da península. Havia um outro povo que circundava ali aquela região, que viviam na ilha de Creta, né? Os cretenses. A ilha de Creta, ela já tinha um desenvolvimento superior a esses outros povos que eu acabo de citar, né, que viviam ao norte, os gregos. A ilha de Creta, ela, como já era superior, ela submetia esses povos ao seu comando, né? Então, o que a gente tem para datar esse período, o mito do Minotauro, né? Que muito é dito sobre ele, só que a gente pouco entende. Da onde que vem o Minotauro e o personagem Teseu? Basicamente, na ilha de Creta existia um rei chamado Minos. E Minos, ele estava em disputa com seus irmãos acerca do poder da ilha de Creta. Ele fez um acordo com os deuses para ele atingir o poder. Então os deuses, eles deram para ele um touro branco e falaram para sacrificar esse touro em nome do pedido que foi realizado em nome do rei Minos, né? Então, o Minos, ele cria uma paixão, um carinho muito enorme por esse touro e não sacrifica, fazendo com que os reis ficassem completamente irados e dessem o troco a Minos, que não obedeceu à vontade deles e não cumpriu com a promessa. Esse touro teve um filho com a esposa de Minos, ou seja, ocorreu uma traição. Desse filho foi gerado o Minotauro, né?
que o Minotauro, como vocês bem sabem, é cabeça de touro e o corpo de homem, né? Então Minos ficou desesperado com aquela situação e colocou o Minotauro em um labirinto onde ninguém iria conseguir achar e ele também não ia conseguir sair, né? Então, como a ilha de Creta ela submetia todos os outros povos que a gente está chamando de gregos, os povos helenos, né? Como ela era mais forte que eles, o que ela fazia? Ela fazia com que esses povos mandassem de 7 em 7 anos 7 jovens mulheres e 7 jovens homens, né? Para que pudessem satisfazer a vontade do Minotauro e lá ele ficasse escondido e etc. Com o tempo, essa submissão ficou um pouco caracterizada para essa narrativa. Então teve um herói grego chamado heleno, né? Melhor dizendo, chamado Teseu, que foi acabar com essa submissão de forma completamente emblemática, né? Que seria acabar com o Minotauro. Então, o Teseu ele chega nesse labirinto, ele acaba com o Minotauro e, como uma forma de libertação, ele mata o Minotauro e o povo heleno fica livre dessa submissão da ilha de Creta, né? E como é que o Teseu conseguiu de fato entrar no labirinto e não se perder? Isso, segundo as lendas, né, e a mitologia, diz que a esposa de Teseu, tinha dado para ele um novelo de lã e ele entrou no labirinto puxando essa lã para que ele, no seu retorno, ele apenas seguisse todo esse trajeto, né? O nome da esposa dele é Ariadne. Não à toa que aracnídeo das aranhas vem disso, né? Porque a Ariadne ela tinha instruído o Teseu com uma teia e ele não se perdeu no labirinto, da Helena, né? Então eles se uniram e foram tentar recuperá-la, derrotar Troia, né? Então, perceba, já tem uma certa união entre eles nesse período, né? E claro que vocês sabem que não conseguiram invadir Troia, né? Por causa das grandes muralhas e eles tiveram que fazer o cavalo de Troia, ou seja, o presente grego. Esses dois termos vêm desse episódio da história, né? Que os gregos eles fizeram um cavalo gigante de madeira e colocaram diversos guerreiros dentro, fizeram com que quando os troianos já tivessem de noite bêbados com vinho e não tivessem prontos para a guerra, os guerreiros que estavam dentro desse cavalo saíam e de fato tomaram Troia e saíram com Helena, né? Então isso é fato importante da gente entender que os gregos, eles de fato, o povo heleno, era um povo unido em certo sentido, né? Até a chegada dos dórios, né? Quando os dórios chegaram, foi quando aconteceu de fato um grande desastre nessa região. Quando os dórios chegaram, eles são povos nômades com tradição guerreira, né? Ou seja, eles chegaram quebrando tudo que tinham, destruiu de certa forma a cultura que lá existia, causou a primeira diáspora grega. Isso é completamente importante. A primeira diáspora grega, ela foi quando esses povos que lá existiam fugiram daquela região por conta dos dórios, tá? Então, a primeira diáspora grega fez com que esses povos chegassem na Ásia Menor, ou seja, a região da Turquia atualmente. E não só essa região, né, mas todo o Oriente Próximo, ou seja, aquela região da Mesopotâmia que a gente já está acostumado como que é. Então, com isso, dá início ao período homérico, né, que se estende de 1100 a.C. a 800 a.C. Depois dessa diáspora, a sociedade ali começou a se organizar em genos, né, ou geno. Esses genos formaram algo chamado de sociedade gentílica, tá? Onde esses genos eram divididos em famílias. Então, cada família possuía um pedaço de terra. O que começou a, de fato, criar essa noção que a gente tem atual de propriedade privada, né? Ou seja, cada um tinha um lugar para chamar de seu, né? Então, por isso que a gente fala que a Grécia é o berço da humanidade, sim, né? Além de, claro, as sociedades mais antigas, mas a Grécia tem uma grande importância, até mesmo pela essa questão da propriedade privada. Com essa questão da propriedade privada, começou a ter outro debate, porque naquela região pouco era fértil as terras que ali existiam. Só que havia uma que com certeza era mais fértil que a outra, né? Então, essa questão da fertilidade de cada genus estava tendo uma certa desigualdade entre as famílias, né? Então, com toda essa questão da desigualdade e da fertilidade, qual que era melhor, qual que não era, começou a existir certos critérios para você conseguir possuir de fato uma dessas terras, né? Então,
Quando começou a ter todos esses critérios, passou a existir pessoas que ficavam sem nenhuma chance de trabalhar na terra, né? Então, o que levou à segunda diáspora grega. Essa segunda diáspora, ela é importante de se entender porque elas não fugiram de uma invasão. Elas fugiram da fome, da desigualdade, né? Fugiram, de fato, de não ter acesso à terra, tá? Então, essa segunda diáspora, o povo que sai daquela região, vai para a Península Itálica, ou seja, vão para Roma. Então, o Império Romano, querendo ou não, tem um pé na Grécia, né? Então, dos genos foi construído as cidades. E as mais importantes que a gente conhece, pelo menos as mais importantes para a história, é Atenas e Esparta. O comércio em Atenas era muito especial. Eles conseguiam produzir vinho e azeite com uma fartura que diferenciava das outras cidades, né? Então, um conceito-chave que a gente precisa entender de Atenas é o que é um cidadão ateniense. O cidadão ateniense, ele é um homem, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs, então isso é importante frisar. O cidadão ateniense que gozava de certos direitos políticos, ele era homem, maior de idade, que fosse ateniense de fato, né? Então, menor de idade, estrangeiro e mulher não tinha voz naquela cidade. Outra coisa também que é interessante de se pontuar em Atenas é que por dívida você poderia virar escravo, tá? Isso era parte da realidade ateniense na época. O começo da política, de que a gente já tem algum relato, são os arcontes, né? Os arcontes, eles fazem parte de uma certa nobreza que estava no poder e mudava de 10 em 10 anos, né? Eles faziam todas as suas negociatas num lugar chamado arcontato. Antes da gente entender a democracia, é muito interessante de pensar que, inclusive, os arcontes, antes da democracia grega, eles já tinham um certo período de mandato, né? Então, se você for parar para pensar que nesse período você já tinha uma sucessão de poder de 10 em 10 anos, é algo completamente revolucionário, porque todas as outras sociedades que existiam naquele período eram de reis/deuses, né? Um rei que era filho de um deus e etc. Então, com a pressão dos aristocratas, aconteceu algo que foi uma redução desse período de 10 anos, começou a ser de 1 para 1 ano, né? Então, com diversas outras pressões também, mas por uma questão do povo, eles pediram para que as leis fossem escritas. Parecido com o Código de Hammurabi, né? Tipo da Mesopotâmia. Você precisava escrever as leis para que o povo ficasse ciente do que de fato é certo ou errado. Então, pediram para um arconte chamado Dracon ele escrever as leis, né? Só que as leis, elas estavam sendo escritas por um arconte, então de fato as leis ainda não eram algo muito popular. O cara, para a democracia ateniense, se chama Solon, né? Uns falam que ele é o pai da democracia, só que a gente sabe que ainda não é ele, né? Ainda é um pouco mais para frente. Mas o que importa no Solon é que ele acabou com a escravidão por dívida, tá? Pelo menos do cidadão, né? Claro que um estrangeiro iria virar escravo se ele ficasse devendo muito, né? O cidadão deixava de ser escravo por conta das dívidas. Ele também criou o Tribunal Popular. O Tribunal Popular é como se fosse um judiciário, né? Onde o povo podia falar o que estava certo ou errado, né? Ou seja, tinha uma participação popular para os julgamentos da cidade. Para além disso, também ele criou uma Assembleia Popular, né, chamada de Eclésia. A Eclésia, ela era uma assembleia popular onde as pessoas debatiam o que queriam, né, assuntos da cidade, assuntos da polis, tá? E o outro grande feito de Solon, uma reforma censitária, ou seja, só podia ser cidadão e votar e participar efetivamente da política quem tinha pedaços de terra, né? Ou seja, apenas os proprietários de terra, que podiam ser proprietários de terra e cidadão, para poder participar efetivamente da política grega, tá? E outro grande feito de Solon é a criação do bulé, ou buleutério, né? O buleutério é basicamente a máquina legislativa da cidade, tá? É onde fazem as leis e aonde o nosso jogo vai estar apresentando melhor com um vídeo que vocês vão acompanhar em seguida. O Buleutério era outro prédio localizado na Ágora que contribuía com o processo democrático. Ele abrigava o Conselho de Cidadãos Atenienses, a Bulé. Este conselho de 500 pessoas tinha 50... Eles eram escolhidos por sorteio entre os cidadãos com mais de 30 anos.
Cada mês, um grupo de 50 era escolhido para liderar o comitê executivo da Bulé, os Prytanes. Os Prytanes se reuniam todos os dias do mês e podiam convocar reuniões do conselho completo no Buleutério, onde discutiam projetos de lei. Depois dessa democracia de Solon, surgiu um personagem chamado Pisístrato, né? E Pisístrato foi, de fato, um tirano. Só que um tirano, de certa forma, estadista, que o povo ainda gostava bastante dele, né? Ele fez diversas obras públicas e obra pública acaba que dando emprego para o povo e então o povo acaba que gostando dele, né? Enfim, então Pisístrato, ele foi tirano, não tem um caráter democrático, mas o povo de fato engolia ele, né? Então quando ele falece, os seus filhos assumem e os seus filhos não tinham certo jogo político, então a certa nobreza acabou tirando ele de lá e colocando um cara chamado Iságoras. Só que Iságoras durou apenas um ano, né? Então, depois disso, surgiu o verdadeiro pai da democracia, né? Esse se chama Clístenes. Clístenes, ele de fato é o pai da democracia. O Buleutério, ele funciona com 500 pessoas, né? Mas antes dele, funcionava apenas com 400. Então, o Clístenes que aumentou o número de participação popular no Buleutério ou Bulé, né? A Eclésia passou a ter 6.000 cidadãos participando ali das discussões, etc. Ou seja, teve uma grande evolução da participação popular no Buleutério e na Eclésia. E outra coisa que Clístenes fez foi ter dividido Atenas em 10 tribos, né? É como se fossem bairros. E cada uma dessas tribos tinha 50 de seus representantes no Buleutério, né? Então por isso 500 pessoas. Cada tribo tinha 50 representantes. Só que cada tribo possuía um líder máximo. E esse líder era como se fosse um líder executivo, o chefe de estado, só que de cada tribo, né? E esse líder era chamado de estratego. Então basicamente é isso, gente. A democracia grega, ela passa por esse processo. Eu espero que vocês tenham entendido esse resumo, né? E que as imagens desse jogo façam que vocês compreendam mais ou menos o cenário da época, porque se não sair do livro fica algo muito abstrato. A abstração é difícil de ter um entendimento positivo. Eu espero que vocês deem joinha nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos e não percam a nossa semana gratuita de experimentação. Obrigado e tenham um bom dia, boa noite, boa tarde. Obrigado.